terapêutica e não punitiva, mas em face do seu magnetismo gravitacional muito denso, o espírito ali internado sofre tal ardência no seu processo purificador, que ele se julga situado nas chamas eternas do inferno. Mas apesar do processo de cura ou purificação nos charcos astralinos, o que lembra algo do uso da lama medicinal aplicada na limpeza da pele, em certos institutos de beleza, na Terra, é muito difícil a absorvência completa da toxicidade do perispírito. Quase sempre, ainda sobeja certa quantidade de resíduos nocivos, porquanto o lodo absorvente astralino apenas soluciona a camada mais periférica do paciente em tratamento. O saldo deletério das toxinas, que ainda resulta da carga fluídica mórbida aderida na vida física, mas impossível de solução no espaço, então, requer drenagem para a própria Terra, ou seja, a fonte original de onde foi mobilizada. Pergunta: qual é o processo que permite essa drenagem fluídica do perispírito para a Terra? Ramatiz: a fim de o espírito drenar a sua carga fluídica nociva de vidas anteriores, ele precisa retomar nova existência física, cujo corpo carnal, então, passa a funcionar como um mata-borrão vivo, capaz de transferir o residual tóxico do perispírito para o solo terreno, depois da morte. Daí o motivo por que o catolicismo considera a Terra um vale de lágrimas, no qual a alma lava-se dos seus pecados e purifica-se através do sofrimento, que é fruto oneroso ao efetuar a sua drenagem perispiritual terapêutica. No decorrer de cada encarnação, desde a infância até a velhice, o organismo carnal do homem absorve as toxinas ainda aderidas ao seu perispírito, as quais se desprendem sob a própria lei de gravidade do magnetismo específico da Terra. A ação imantadora do corpo físico propicia a atração fluídica e purificadora do perispírito intoxicado, enquanto a morte carnal conduz esse mata-borrão vivo para o túmulo, onde a fauna dos sepulcros última tarefa desintegrante dos miasmas e resíduos perniciosos, os quais terminam se incorporando no próprio campo etereofísico da Terra. Pergunta: gostaríamos de algum exemplo mais concreto para facilitar a compreensão de nossa mente, quanto à diferença de densidade dos fluidos bons das virtudes, e dos fluidos ruins dos erros contra o próximo e a si mesmo? Ramatiz: é evidente que a exposição de exemplos rudimentares da vida física não podem oferecer a noção exata e correta da fenomenologia dinâmica, que se sucede no mundo espiritual. É muito difícil ao encarnado visualizar formas e figuras, definidas e limitadas no mundo das três dimensões físicas, para depois transmutá-las com sucesso na dinâmica dimensional da vida oculta. Malgrado tais dificuldades, assim mesmo tentaremos alguma explicação mais razoável do assunto. Em analogia rudimentar, consideremos que os veículos mais grosseiros que se movem no mundo físico, também exigem um tipo de combustível mais espesso e aderente, a fim de ativar suas máquinas mais pesadas. Assim, os caminhões movidos a óleo cru gastam um combustível menos refinado e denso, que deixa o residual fumarento e gorduroso, após o seu consumo, não só poluindo a atmosfera, como aderindo às vestes dos transeuntes. No entanto, os aviões de alta velocidade, que se utilizam de um combustível ultra-refinado e límpido, como é a gasolina de altíssima octanagem, expelem um residual constituído de gás carbônico e água, comuns ao próprio ar atmosférico. Neste exemplo singelo, então poderíamos considerar que o óleo cru, consumido pelos veículos pesados à superfície da Terra, também lembra algo do combustível fluídico, grosseiro e pegajoso, de que o espírito do homem se serve para a manutenção dos seus momentos pecaminosos. Em consequência, ele depois sofre a presença do indesejável residual aderido à delicada vestimenta do perispírito, resultando do uso de um combustível inferior extraído dos planos da vivência animal. No entanto, tal qual a gasolina azul dos aviões, que dá mais energismo e menos resíduo poluidor, sem deixar sedimentações nocivas após o seu consumo,
Também poderíamos supor que assim é o fluido mais sutil usado pelo espírito nas suas ações e pensamentos virtuosos, porque se volatiliza rapidamente, proporcionando mais energia ao perispírito sem deixar vestígios indesejáveis. Enquanto as contravenções das leis maiores exigem fluidos primários do mundo animal, a fim de concretizarem no campo psicofísico, as virtudes próprias de níveis superiores da vida espiritual, requerem energia fluídica tão tênue ou diáfana, que se volatiliza no perispírito, sem deixar qualquer mancha, nódoa ou aderência. Aliás, ainda na tentativa de favorecer-vos o raciocínio e a mentalização mais dinâmica, e para melhor compreensão do processo oneroso do pecado e operação sutil e louvável das virtudes, lembramos que o combustível inferior da lenha sempre deixa o seu residual de cinzas, após o seu uso no fogão de tijolos, enquanto o fogão elétrico consome energia livre de qualquer ônus desagradável. Pergunta: considerando-se que as toxinas, que se desagregam do perispírito, causam enfermidades no corpo carnal, na futura encarnação, também poderíamos considerar que as deficiências e incorreções do perispírito podem plasmar igualmente em forma de moléstias ou deformidades congênitas. Ramatiz, repetimos, o perispírito é o veículo, ou a matriz original, pré-existente e portadora do molde de todos os órgãos, que, posteriormente, devem ser materializados no campo de leis e forças do mundo físico. O perispírito absorve desde o prana, que é a energia responsável pela vida em todos os planos da criação, acrescido da substância mental para compor o centro de raciocínio, e o fluido astralino que lhe fundamenta a emoção e o sentimento. Através do duplo etérico, então, se processa a transferência dessas energias criativas, a fim de se plasmar o corpo carnal em frequência mais baixa. Em consequência, o perispírito, como matriz responsável pela configuração humana, lembra algo do fenômeno que ocorre com qualquer molde, em que o escultor depois vaza a substância para reproduzir a estatueta ou objeto de gesso ou bronze. Mas assim como a estátua, ou a peça fundida, pode apresentar defeitos que são próprios do modelo original mal esculpido, o corpo carnal do homem também apresenta falhas, disfunções, deformidades, incorreções, intoxicações, lesões e demais alterações congênitas, como resultados negativos e específicos do seu perispírito. No entanto, tais alterações, geradas com o indivíduo ao nascer, são provenientes de insanidades, turbulências, atos de rebeldias espirituais ocorridas em vidas anteriores. Isso, então, se constituem defeitos, marcas e lesões deploráveis, no tecido delicado do perispírito, e que na gestação alteram também a contextura anatomofisiológica do corpo físico. Assim, inúmeras criaturas já nascem marcadas por frustrações, complexos, defeitos anatômicos e insuficiências mentais e fisiológicas, que lhes dificultam a atividade humana na condição de estigmas pré-reencarnatórios. São defeitos e cicatrizes perispirituais ou pré-reencarnatórios, que desafiam toda a capacidade, destreza e conhecimento médico do mundo, uma vez que ninguém pode modificar a árvore, ante a ingênua decisão de operar apenas a sua sombra. Pergunta: poderíeis dar-nos alguns exemplos desses estigmas, que se transmitem do perispírito para o corpo físico, em cada reencarnação? Ramatiz: alhures já dissemos que o corpo físico é a materialização do perispírito, com qualidades e defeitos que lhe são próprios. É uma espécie de mata-borrão vivo, que durante a existência humana absorve as toxinas da alma. Os estados de espírito em equívoco do homem em cada vivência carnal geram-lhe condições aflitivas ou mesmo trágicas nas existências futuras. Aliás, o pecado não é uma ofensa a Deus, mas ao próprio pecador, em face da ação dos resíduos patológicos de natureza psíquica, que depois infelicitam pela sua natureza opressiva. A crueldade, por exemplo, produz fluidos tóxicos tão corrosivos e aderentes à alma perversa,
que ao descerem ou drenarem do perispírito para o corpo físico, na próxima existência, perturbam o metabolismo neuropsíquico e causam distúrbios mentais, tais como as paranoias, esquizofrenias, personalidades psicopáticas perversas. Daí o motivo por que existe uma periculosidade latente em todos estes casos, pois ele sente em si mesmo as erupções das maldades anteriores. As impotências e esterilidades, mais afins às áreas do sistema endocrínico, podem ser efeitos do excesso de luxúria em vidas pregressas. As paixões violentas e destrutivas conduzem futuramente à epilepsia, aos ataques convulsivos, cuja compensação medicamentosa é difícil e, às vezes, quase impossível, terminando na demência epiléptica. Os avarentos retornam mendigos, e toda a inteligência aplicada censuravelmente em proveito pessoal político, pecaminoso ou pilhagem alheia, produz futuramente as oligofrenias. A gula estigmatiza e deforma o sistema digestivo perispiritual, ocasionando futuros distúrbios digestivos. Os viciados em entorpecentes, no passado, como heroína, morfina, ópio, haxixe ou cocaína e, atualmente, em maconha, mescalina, psilolicibina, DMT ou LSD, tanto quanto os que abusam da inteligência em desfavor alheio, sempre retornam à vida humana compondo a fauna triste e infeliz dos retardados mentais ou psicopatas, cujas faces embrutecidas traem o estigma e o torpor do vício pregresso. Finalmente, durante algumas existências e encarnações acumula-se um fluido pecaminoso produzido pelos atos negativos do espírito, gerado sob os estados censuráveis de maledicência, calúnia, julgamento mau, injusto, pragas, feitiços mental, verbal e através de objetos ou ritos diabólicos. Trata-se de um fluido tão pernicioso e aderente ao perispírito, que a entidade, sob essa culpa, necessita de 2, 3 ou até mais encarnações, a fim de drená-lo de modo suportável e sobreviver sem o desespero da autodestruição. Comumente, os espíritos saturados desse fluido mórbido e que na vida espiritual afeta atrozmente o perispírito, precisam preparar-se preliminarmente em existência física anterior, inclusive rogar a proteção de amigos espirituais, a fim de os ajudarem a suportar a prova cursante até o prazo fixado pela lei. Pergunta: qual é a enfermidade kármica que resulta desse fluido mórbido, proveniente de atos negativos do espírito encarnado? Ramatiz: quando esse fluido enfermiço, produto dos maus pensamentos, das más palavras e dos atos físicos de prejuízo ao próximo, desagrega-se do perispírito imortal, atraído pelo magnetismo do corpo físico, então afeta o campo celular do homem, reduz a taxa de prana, diminui a oxigenação e aumenta o carbono, lesando o núcleo das células. Tratando-se de um procedimento kármico contra o princípio positivo e criativo da própria vida, do qual resultam impactos de cargas fluídicas negativas, que diminuem a assimilação prânica, então, se produz a conhecida anomalia cancerígena, o temido câncer, que tanto mais se alastra quanto a humanidade se atira à famélica pilhagem, ao prejuízo e à maldosa competição humana. Pergunta: poderias explicar-nos mais objetivamente o assunto? Ramatiz: no desespero de sobrevivência, as células do organismo humano entram num processo aflitivo de multiplicação desenfreada, a fim de aproveitar o oxigênio deficiente, uma vez que a redução de prana e a queda de voltagem estereofísica extingue-lhes o sopro da vida. Então, numa verdadeira atividade delirante em busca da vida, a finalidade de sua existência, elas se reproduzem, agrupam-se, desarmonicamente, e, depois, com a falta de nutrição adequada, extinguem-se exaustas na luta inglória pela sobrevivência. Os médicos, no louvável esforço de debelar o câncer, após exaustivas pesquisas, têm aventado várias hipóteses e possíveis identificações da causa, atribuindo a responsabilidade mórbida a vírus, enzimas, alteração metabólica, corrosividade química,
fumo e outras origens enfermiças. Mas essas causas, malgrado certos êxitos de laboratório, são desencadeantes ou derivadas do câncer, cuja origem real é o fluido enfermiço e negativo, que desce do perispírito para o corpo físico. Daí o motivo por que a ciência terrena, todos os anos, presume descobrir vacinas, células vivas, minerais absorventes, seivas de vegetais, ácidos, disciplinas nutritivas, bloqueios cirúrgicos, aplicação de cobalto e outros recursos da física nuclear, que semeiam a esperança nos cancerosos, mas em breve tudo volta à estaca zero. Afora os casos em que a toxiose perispiritual já se encontra em vias de se esgotar, diminuindo a drenagem enfermiça, e que ocorrem algumas curas cirúrgicas, terapêuticas e mesmo surpreendentes, em nada se alteram as estatísticas alarmantes. O câncer, de um modo geral, ainda continua enigmático. Aliás, assim como os micróbios só proliferam depois do que surge o clima nutritivo propício à sua progenie, os diversos elementos químicos, orgânicos, enzimáticos ou viróticos encontrados como excrescências ou base das formações cancerígenas, são apenas efeitos secundários lesivos, e jamais a origem mórbida fundamental e autêntica do câncer. Atingida a intimidade nuclear da célula pelo impacto do fluido mórbido negativo descido do perispírito, cai-lhe a vitalidade semprana na oxigenação e consequente destruição. Justamente pelo fato de a anomalia cancerígena ser de base mais fluídica e menos física, muitos casos têm logrado êxito sob a terapêutica de orações, passes magnéticos ou de ordem mediúnica. Pergunta: poderias expor-nos alguns exemplos mais concretos, quanto aos prejuízos pecaminosos provenientes do homem na sua vestimenta perispiritual e que, então, promovem os nascimentos anômalos congênitos? Ramatiz: quando o espírito, por exemplo, violenta a si mesmo no ato deslocado do suicídio, ele secciona, prematuramente, o fio da vida ou da conhecida onda vital, que palpitante de prana fora prevista pela técnica sideral até certa idade física. Nessa onda de vida, inclui-se desde a energia mental dosada para fundamentar os pensamentos e os raciocínios humanos, como a substância astralina destinada a nutrir as emoções, paixões e os sentimentos do espírito manifesto no mundo material. Em consequência, o suicida apenas muda a focalização de sua vivência psíquica, jamais aniquila. Ele antes pensava, sentia e agia plasmando a sua atividade no turbilhão dos acontecimentos materiais. Após o suicídio ou a morte prematura, essa fenomenologia não cessa e continua a projetar-lhe todos os efeitos mais intensos e drásticos na tela sutil do seu perispírito na vivência imprevista no além-túmulo. O ato deslocado do suicida não extingue a vida do espírito desesperado, apenas desvia-lhe a projeção normal e proveitosa que fazia no cenário do mundo físico. E, inexoravelmente, fixa-lhe a última cena infeliz e aniquilante na sua intimidade perispiritual, que ali permanece focalizada, tanto tempo quanto ele ainda deveria permanecer encarnado na Terra. Pergunta: poderias explicar-nos melhor esse acontecimento? Ramatiz: supondo-se que determinado espírito pratica o auto-extermínio aos 40 anos de idade, quando sob o esquema sideral ainda deveria viver até os 60 anos, ele, então, há de sofrer, ininterruptamente, na tela mental do seu perispírito, a ideoplastia da última cena suicida, durante os 20 anos que ainda lhe faltariam para completar a existência terrena. Sob o impacto da onda de vida, que permanece ativando o intercâmbio psicofísico violentado pelo suicídio, a última cena deslocada permanece vitalizada, lembrando a cinta do filme cinematográfico em projeção, que se rompe e permanece focalizando permanentemente a mesma cena. Assim, até cobrir o período interrompido de sua vida física, o enforcado revive, momento a momento, a cena do enforcamento final. O suicida por afogamento debate-se anos a fio sob a asfixia dessa morte inglória,
Quem se atira sob as rodas de um veículo, trem, ou salta de algum edifício na busca da morte translocada, vive, no campo mental e astral do seu perispírito, os rompimentos e as triturações dessa queda insana. Há suicidas que sofrem por longo tempo o pavoroso tormento de sentir em suas entranhas perispirituais o efeito atroz e corrosivo do formicida ou da soda cáustica. Outros, a explosão incessante do tiro dilacerando os tímpanos, fraturando os ossos cranianos, ou, ainda, o punhal aguçado rompendo as fibras do coração. Pergunta: e que acontece aos espíritos suicidas, quando precisam se reencarnar novamente? Ramatiz: indubitavelmente, o credor principal dos suicidas é a própria Terra, orbe onde eles devem buscar a solução de sua anomalia e reajustar o perispírito, que alteraram no cumprimento da maior dentre as leis cósmicas, a criação e a vida. Assim, o suicida por enforcamento, por exemplo, modela no seu perispírito um indesejável estigma ou defeito técnico plasmado na forca, o qual permanece, mesmo depois de ele se reduzir à forma fetal imprescindível para caber no ventre perispiritual da mulher terrena e renascer na vida material. À medida que o perispírito do reencarnante vai se preenchendo ou se desdobrando no fenômeno da gestação carnal, ele define a sua configuração física de um giboso ou corcunda, cujo estigma do enforcamento anterior aparece no corpo físico. Sob a lei de que a cada um será dado segundo as suas obras, a vítima da insânia do enforcamento provoca séria anomalia na contextura delicadíssima do seu perispírito e, por isso, há de carregar durante a nova existência a gibosidade ou um ferrete kármico de obra tão ruim no passado. Diz a lei que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória e, por esse motivo, quem se suicida pelo afogamento na água, ou pela sufocação de gases, há de renascer sob o guante da terrível asma brônquica, cuja vida será uma incessante e desesperada busca do mesmo oxigênio que desprezou na vida pregressa. O suicida que se destrói sob a punhalada dilacerante no coração é o futuro cardiopata congênito, a suspirar minuto a minuto pela mesma vida que repeliu num momento de rebeldia espiritual. Assim, infelizes criaturas percorrem a via sacra dos consultórios médicos e hospitais, buscando curar-se da úlcera do estômago ou esôfago, produzida pelo veneno cáustico do suicídio da vida anterior proveniente da fístula perispiritual. Algumas caminham desditosas num balanço trágico causado pelos nervos flácidos e ossos deformados, na reminiscência física da morte pregressa, quando estraçalharam o corpo em quedas violentas, ou sob as rodas de trem, e outras, surdas mudas, no silêncio cruel de não ouvir nem falar, curtem a imprudência espiritual pretérita, quando esmigalharam o crânio sob a ação fulminante da bala destruidora. Pergunta: mas de que maneira uma carga fluídica mórbida, de determinado pecado, pode causar, também, certa doença específica na sua manifestação tóxica para o organismo carnal? Ramatiz: a fim de elucidarmos quanto à vossa solicitação, entre as dezenas e dezenas de fluidos patogênicos, que fundamentam os estados pecaminosos do homem, escolhemos, como exemplo ou paradigma, o estudo da energia inferior, que é a base dinâmica do egoísmo. O egoísmo é um dos estados de espírito predominantes no âmago dos seres, porquanto é o alicerce ou fundamento da composição do próprio ego humano em sua trajetória educativa e preliminar da conscientização individual. Toda obra de evolução no universo se reduz a desenvolver o amor nos indivíduos, motivo por que, ao buscar o exercício desse amor em potencial derivado de Deus, é justo que o homem principie a amar primeiramente a si próprio. É um amor egoístico, mas, sem dúvida, ainda inspirado no amor de Deus, que palpita indestrutivelmente no âmago de toda a criatura. Embora o egoísmo seja estigmatizante, em confronto com a virtude do altruísmo, assim mesmo esse fanático amor do homem para si mesmo ainda é a base natural e lógica, que promove a gestação do futuro amor puro dos santos e dos anjos por toda a eternidade.
Porventura, a fruta saborosa e perfumada não é o produto da matéria desintegrante e apodrecida no seio da terra. Somente após o período de autodestruição da semente, é que ela, então, cresce e concretiza sua vitória criativa sob o calor amigo do sol. Mas em nossa explicação presente, devemos considerar o egoísmo ainda na sua transitória função de erro quando já cessa sua função criativa e prejudica todo aquele que o cultiva em excesso só para atender o seu ego inferior e ouvir do próximo. Em consequência, o homem profundamente egoísta vive a parte deliberadamente isolado da coletividade, num culto excessivo à sua própria individualidade, desinteressado de quaisquer problemas além do seu próprio bem. O egoísta, espécie de verruga no corpo da humanidade, é o cidadão que atravessa a vida física num estado de espírito predominantemente pessoal e comodista, administrando exclusivamente o seu mundículo simpático. Mas desde que não há milagres, pois todos os acontecimentos e fenômenos da vida são sustentados ou mantidos por leis, princípios e energias, então, o estado de egoísmo permanente exige um consumo de combustível apropriado para sua manutenção no mundo físico. Considerando-se que o egoísmo é manifestação inferior da vida animal ociosa de sua sobrevivência, obviamente, a energia utilizada para sustentar esse estado de egoísmo também há de ser mobilizada nas faixas ou camadas da vida inferior dessa animalidade. Mas há de ser um energismo que manche o tecido delicado e sensível do perispírito humano, pois deixa um residual lesivo, que tem de ser drenado ou eliminado. Pergunta: o espírito do egoísta também drena o seu fluido característico para um corpo carnal, na próxima existência, ou ele o liquida no próprio além-túmulo? Ramatiz: em nosso atual exemplo, o espírito que peca pelo excessivo egoísmo também precisa drenar a sua intoxicação fluídica, especificamente egoísta e aderida ao perispírito, progressivamente, para um organismo físico na Terra. Qualquer residual perispiritual dificilmente seria esgotado no mundo espiritual, porquanto ele é sempre fundamentalmente caldeado da energia instintiva e própria da animalidade. Eis o motivo por que raras pessoas chegam a desencarnar vítimas específicas da velhice, pois tanto quanto o homem mais vive, ele também drena a maior porção de sua carga fluídica onerosa do perispírito para o corpo carnal. O espírito só se libera das encarnações físicas quando seu perispírito estiver absolutamente limpo e imaculado de quaisquer energias atrativas e imantadoras da vida material. Evidentemente, isso só acontece quando o ser espiritual já se consagrou na feliz vestidura da túnica nupcial, simbolizada pela cor branca, representativa de pureza e paz. Pergunta: de que maneira o fluido tóxico perispiritual promove a enfermidade física, se apenas produz o clima mórbido no corpo carnal? Ramatiz: é de senso comum que o homem possua em sua intimidade orgânica todos os tipos de germes, vírus e ultravírus responsáveis por todos os tipos de doenças no mundo. No entanto, tais coletividades microbianas só existem em cotas mínimas, pacíficas e incapazes de romperem as defesas psicofísicas, caso o espírito encarnado não produza o clima eletivo para sua proliferação mórbida e perigosa. Em verdade, os micróbios não são os causadores específicos das enfermidades, porém, eles surgem depois que se estabelece o terreno profícuo e favorável à sua proliferação descontrolada. Há muitos séculos, os velhos mestres do Oriente já sabiam que, de conformidade com a natureza do residual tóxico drenado do perispírito para o corpo físico, ele também provoca a proliferação de certa coletividade microbiana e, assim, causa a doença característica pela sua ação lesiva ao organismo. Embora a ciência médica depois do classifique em sua terminologia patogênica uma doença peculiar conhecida, a realidade é que o germe ou vírus só se multiplica ao encontrar o terreno favorável para o seu aumento demográfico. Sabe-se que a proliferação de moscas, baratas, pernilongos, percevejos ou pulgas aumenta quando as condições do meio são favoráveis,
muitas vezes produzidas pela negligência de higiene e limpeza do próprio homem. A chuva pródiga em determinada região atrai as multidões de criaturas flageladas pela tragédia da seca nas zonas de sua moradia habitual. O ouro descoberto na América do Norte foi o clima de fascínio e atração para os imigrantes cobiçosos, que terminaram causando prejuízos nos terrenos dos peles vermelhas, massacrados e pilhados em seus bens. Em consequência, o micróbio também pode emigrar para qualquer região do corpo humano, onde o fluido expurgado do perispírito cria o clima nutritivo e eletiva a certa progenie microbiana, que se reproduz livremente protegida pela própria lei de sobrevivência. Em suma, o espírito do homem pratica há longo tempo o pecado, mas afim à sua natureza psíquica, sofre aderência do fluido tóxico no seu perispírito, verte-o para o seu medianeiro duplo etérico, o qual, à guisa de elemento revelador, o adense expurga para o organismo físico numa transformação enfermiça. Não é preciso a divindade promover cursos específicos de sofrimento, moléstias congênitas ou acidentes imprevistos, para o homem se retificar e libertar-se da matéria, em busca de sua angelização. O espírito do homem é o único responsável pelas suas desditas, angústias e vicissitudes, assim que contraria a lei do progresso eterno. Ele mesmo causa defeitos, deformações, intoxicações e anomalias no seu perispírito, cujo equilíbrio e conserto requer oficina benfeitora da vida física. Pergunta: qual é a doença provocada pelo fluido tóxico do egoísmo? Ramatiz: o fluido espesso e mórbido, que se gera sob o forte estado de egoísmo, ao se desprender do tecido perispiritual para o corpo carnal, na próxima existência, proporciona um clima nutritivo para a multiplicação dos bacilos de Koch e resulta a tuberculose. Conforme seja o sistema, a região ou órgão de maior vulnerabilidade hereditária no homem, ali também se concentra o fluido egotista exudado do perispírito e causa tuberculose pulmonar, renal, intestinal, ou de pele. Nota de Ramatiz: como a divindade não pune, mas reeduca e corrige o pecador, a lei do karma apenas se encarrega de ajustar o faltoso às condições técnicas e venturosas da vida espiritual. Daí o caso do egoísta, que isolando-se da humanidade numa vivência exclusiva pessoal, alheia às obrigações e ao concurso fraterno junto aos demais companheiros encarnados, então gera o fluido que na próxima existência alimenta a proliferação de bacilos de Koch e a consequente tuberculose. Assim, o egoísta apenas colhe exatamente o que semeou, pois tendo fugido da vivência útil e cooperadora coletiva, depois é isolado pela própria humanidade, que o teme pelo contágio perigoso. Fim da nota. Pergunta: poderíeis citar-nos algum exemplo comparativo de que o homem é, originariamente, revestido de um perispírito, que presiste ao seu nascimento físico e sobrevive à sua morte corporal? Ramatiz: uma simples regra de 3, conhecida de qualquer ginasiano terreno, é suficiente para comprovar que o homem é produto da materialização de um perispírito existente antes de ele renascer na Terra. Considerando-se, por exemplo, que um jovem de 25 anos de idade deve medir 1,70 metros de altura, é evidente que, sob a fórmula lógica e matemática de uma simples regra de 3, esse mesmo jovem deveria alcançar a estatura de 3,40 metros, ao completar 50 anos, e, sucessivamente, 5,10 metros, ao atingir 75 anos. Mas em face da realidade existente do perispírito, que atua no homem à guisa de um cartucho fluídico, o qual impede o crescimento além do tipo esquematizado na Terra, um moço de 25 anos com 1,70 metros de altura, continua até o fim da existência física sob tal estatura, graças à ação limitativa perispiritual. Pergunta: mas não seria o impulso hereditário ou otávico, pela ação dos genes e cromossomos, os responsáveis fundamentais pela estatura humana? Ramatiz: é facilmente comprovável que existem famílias de alta estatura,
cujos filhos tiveram o crescimento reduzido, enquanto outras medianas geram descendentes altos e espigados, desmentindo até os aspectos físicos dos seus ancestrais. Apesar de a genética explicar pelos princípios dos caracteres recessivos, sabemos que isso é ditado pelo perispírito. Pergunta: e como se justifique a presença de certos gigantes, que podem atingir até 2,50 metros de altura, enquanto alguns anões mal ultrapassam 80 centímetros de estatura? Ramatiz: entre os pesquisadores reencarnacionistas, é de senso comum que existem inúmeros orbes habitados além da Terra, conforme o próprio Jesus se referiu, ao dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Consequentemente, há um incessante intercâmbio migratório entre os espíritos e outros orbes habitados, que se revezam em reencarnações educativas, devidamente controlados pelas autoridades siderais, e responsáveis pelo povoamento de todas as latitudes do cosmo. Os mundos físicos, além de escolas de educação espiritual, ainda são verdadeiros laboratórios de pesquisas criativas, a fim de o alto conseguir novos tipos humanos mais sádios, estéticos e afins a novos meios físicos. Em consequência, os orbes oferecem toda espécie de ensaio psicofísico, no sentido do gênero humano alcançar as configurações mais sensíveis e favoráveis, com a finalidade de se manifestar mais a sabedoria e poder criativo do Espírito Eterno. Há um incessante intercâmbio entre os espíritos de todos os mundos, o que justifica a presença excêntrica de encarnados num mesmo orbe, cuja estatura pode ser além ou aquém do tipo comum e tradicional dos seus habitantes. Pergunta: poderia clarear-nos o assunto, com um exemplo afim? Ramatiz: supondo-se que homens do planeta Júpiter, cujo perispírito lhes permite a estatura até de 3 metros de altura, devam encarnar na Terra, é evidente que poderão alcançar até 2,50 metros, ou mais, e ultrapassar a medida comum terrícola na figura de excêntricos gigantes. Mas, também, há satélites, cujos habitantes, embora inteligentíssimos, lembram sagres, mal atingindo 30 centímetros de altura, e, outros, não alcançam 80 centímetros de estatura, os quais, numa transmigração encarnatória para a Terra, causariam profundo espanto ante a figura física de anões, em contradição à peculiar estatura média dos terrícolas. Embora todo o espírito do homem seja sempre uma centelha emanada do espírito cósmico divino, e, potencialmente, dotado da mesma capacidade criativa, a sua forma, estatura ou constituição biológica, nos vários orbes habitados, podem diferir ao infinito, em face das afinidades relativas aos diversos fatores mesológicos de cada orbe. Não importa se um jupiteriano atinge 3 metros de altura, um habitante de Arcturo, além de possuir um corpo quase diáfano, alcança 5 metros de estatura, ou criaturas do satélite de Ganimedes, de Júpiter, não ultrapassam a 30 centímetros no seu crescimento. O certo é que a capacidade criativa e a memória perispiritual definitiva são independentes da configuração ou estatura da vestimenta física, a qual é transitória. O corpo, alto ou baixo, magro ou gordo, preto ou branco, é tão somente a instrumentação necessária para a entidade imortal fazer as suas experiências evolutivas criativas nos mundos materiais. Em verdade, o sentido profundo e específico do espírito é lograr mais cedo a sua definitiva conscientização espiritual. E mesmo quando a terminologia médica assinala os vários tipos humanos extremos, produtos do excessivo ou reduzido trabalho da hipófise em relação ao crescimento, isso ainda é secundário. Em verdade, o gigante ou anão são resultantes da presença oculta do perispírito, que operando através do eixo hipotalâmico hipofisário comanda o crescimento físico numa atividade organicamente resultante de fatores neuroendocrínicos até os limites prefixados. O perispírito, a veste sideral, que define ou individualiza o espírito em sua trajetória infinita,
afina-se e apura-se em sua existência livre no seio das energias sublimes do reino divino, depois de emergir da ação educativa e criativa das forças do mundo animal. E quando da sua estrutura perispiritual desprende-se a última partícula sombria, fruto da vida gravitacional humana, então, jorra-lhe da intimidade a luz imortal e o espírito consagra-se, em definitivo, no destino de maravilhosa lâmpada divina. E pode participar do festim de bodas do Senhor, graças ao glorioso direito adquirido e à credencial de possuir a imaculada, a eterna túnica nupcial. O joio e o trigo. Mateus 13, 24 a 30, 36 a 40. Pergunta: qual é o significado esotérico da parábola do trigo e do joio? Ramatiz: a parábola do trigo e do joio ajusta-se correlatamente à parábola do semeador, que simboliza o Filho do Homem semeando a boa semente do Evangelho. Os apóstolos e discípulos de Jesus, então, lembram a instrumentação viva operando no campo imenso da humanidade, no seu esforço de semear a boa semente, que desabrochará a planta útil na época de frutificar o trigo para produzir o pão. O ensinamento educativo ajuda a regenerar o homem bem-intencionado, que se assemelha à boa semente quando encontra o solo humano propício e, assim, ela transforma a vida do homem e da própria sociedade. A semente germina e produz a árvore, que distribui a sombra amiga e gera novas sementes benfeitoras, representando, nesse evento, a origem de toda a vida. Daí o simbolismo do trigo nutritivo, a germinar e proliferar, produzindo a abençoada farinha, tanto quanto a palavra divina alimenta os homens para a vivência no reino dos céus. Pergunta: que significa o joio? Ramatiz: embora o joio seja uma gramínea da mesma família do trigo, é considerado uma planta de má qualidade, pois sempre sufoca ou prejudica a espécie útil. Há mesmo, entre os homens, sentenças populares que definem essa anomalia do mesmo tipo de gramínea, quando se diz: cai isto é trigo sem joio, ou é padre, mas é joio igreja, e não trigo de santuário. O joio oferece aspectos tão semelhantes ao trigo, que é muito difícil distingui-lo durante o seu crescimento. Quando começa a germinar é facilmente confundido com o trigo, pois lembra certas criaturas que, apesar de sua figura convencional e aparentemente correta, minam subrepticiamente as atividades produtivas e benfeitoras dos outros seres. Pergunta: qual o sentido íntimo e espiritual que levou Jesus a socorrer-se do exemplo do trigo e do joio para sua exemplificação evangélica? Ramatiz: sob a visão sábia e sublime de Jesus, o joio simboliza toda a reação e interferência nociva que se faz na semeadura da palavra de Deus. É a própria atividade mistificadora de sacerdotes, líderes religiosos, mestres espiritualistas, chefões de seitas ou condutores de homens, que proliferam e crescem na mesma seara do bem, mas, na verdade, ali florescem, negativa e fraudulentamente, sufocando o próprio trigo que procura vicejar ao seu lado. É de bom senso que, se não fosse a fraude do joio no seio de todas as atividades espiritualistas, tanto quanto tem acontecido desde os tempos pagãos até os dias atuais, a palavra do Senhor já teria dominado toda a face da terra. Pergunta: poderias informar-nos qual foi o acontecimento que atraiu Jesus para compor a parábola do trigo e do joio? Ramatiz: Jesus recorreu ao exemplo do trigo sádio e do joio nefasto, talvez evocando certo acontecimento muito comum no Oriente, quando, por motivos de ciúmes, vingança ou maldade, o lavrador inconformado e vingativo mandava os seus agregados semearem ocultamente o joio no meio da seara de trigo plantada pelo vizinho concorrente. Isso era feito à noite, às escondidas, quando dormiam os lavradores prejudicados, jamais à luz do sol. O joio era semeado de modo tão sorrateiro, que as vítimas da indigna façanha só percebiam o prejuízo mais tarde, quando já havia crescido a erva nociva, e produzido os frutos inúteis. A surpresa tomava os camponeses prejudicados e,
Por vezes, verificava-se que os próprios empregados podiam cometer tal delito a soldo dos outros vizinhos vingativos. Isso, então, era considerado uma segunda semeadura, porém, subreptícia, solerte e avassaladora, que minava a boa seara e anulava o labor sacrificial e correto dos bons lavradores. Pergunta: quais foram outras ilações educativas que Jesus efetuou sobre a ocorrência dos maus lavradores, quando semeiam o joio ocultamente na seara do trigo de seu vizinho? Ramatiz: Jesus servia-se, prodigamente, do assunto dessa parábola, que descreve a vingança e o despeito do mau vizinho, quando semeia o joio na seara do seu competidor, porque ela retrata excelente lição, capaz de ativar a mente humana para melhor compreender as noções da vida espiritual. O mau vizinho é sempre o homem que contraria as leis do mundo e incorre na ação antifraterna e censurável à luz do espírito. Ele age de modo indigno ao semear o joio, que depois se infiltra, prejudicialmente, entre as raízes do trigo benfeitor. Trata-se de uma criatura censurável, diante do sentimento superior de espiritualidade, pois dominada pelo ciúme, pela inveja, ambição e perversidade, semeia a maledicência, calúnia e o desprestígio contra o irmão mais bem favorecido. Os efeitos daninhos da má plantação do joio entre o trigo sazonado equivalem ao prejuízo na seara espiritual, quando os homens operam, negativamente, semeando críticas e forças destrutivas, que depois se infiltram no campo da atividade benfeitora alheia, à guisa de um joio mental. O semeador, então, surpreende-se ante a evidência da má ação praticada pelo vizinho invejoso, que ainda agiu covardemente à noite, quando ele dormia. Assim, comprova-se que o mal age sorrateiramente e infiltra-se ante o menor descuido dos próprios semeadores de trigo bom. Sob tal disposição, e com a conclusão dessa ação fraudulenta material, que é o plantio oculto do joio na seara benfeitora, verifica-se que podem resultar danos irreparáveis ao lavrador, caso ele seja descuidado e invigilante. Através desse tema tão explícito e comparativo da vida espiritual, Jesus extrai ilações definitivas, advertindo-nos que, apesar de o homem devotar-se ao bem, nem por isso ele deve descurar-se dos perigos das infiltrações malévolas na sua seara benfeitora. Não basta somente a euforia íntima do homem, que opera corretamente na lavratura da seara do Senhor, mas é indiscutível que deve vigiar, incessantemente, e proteger o plantio benfeitor, porque o inimigo é traiçoeiro e costuma operar à noite, aproveitando as sombras para se ocultar. Pergunta: o que ainda poderias dizer-nos, quanto à significação de natureza espiritual, que oferece essa parábola no símbolo da plantação do trigo prejudicado pelo joio semeado pelo mau vizinho? Ramatiz: realmente, a parábola do trigo e do joio, tão explícita por Jesus, é de profunda significação espiritual, porque ela aborda um tema em que o prejuízo se sucede a um período de invigilância, descuido e até negligência do lavrador. Esclarece e insiste quanto ao fato de que todo tarefeiro ou discípulo do Senhor, embora se devote sincera e honestamente à divulgação dos preceitos sublimes da espiritualidade, jamais ele deve abdicar da sensatez e lógica da razão, evitando o sentimentalismo improdutivo. Aquele que pretende expor a palavra do Senhor, além de ser um mensageiro completamente desvestido de quaisquer interesses humanos, ainda precisa vigiar a obra, com a mesma assiduidade com que o lavrador permanece de sentinela enxotando as aves e os insetos daninhos. Ele é um semeador, portanto, um intermediário responsável pelo plantio do trigo espiritual, cumprindo-lhe garantir a fiel e perfeita colheita para o Senhor. Não lhe cabe qualquer indenização nem mesmo a exigência de um reconhecimento superior, ao aceitar em sã consciência transmitir a mensagem do reino divino. É semelhante ao lavrador, que planta o trigo bom sem se preocupar a quem ele irá beneficiar. É uma tarefa sacrificial e de suma importância, porque é uma realização humana em comum. O mensageiro da espiritualidade deve consumir todos os minutos disponíveis de sua vida,
a fim de conseguir o êxito absoluto da semeadura, que se propôs realizar sob a confiança do Senhor. Pergunta: considerando-se que o joio é planta da mesma família do trigo, qual é o motivo fundamental de ela servir de mau exemplo, nessa parábola de Jesus? Ramatiz: sabe-se que o joio é uma gramínea como o trigo, porém, considerada como praga e, por esse motivo ele oferece o excelente simbolismo de que o mal pode assemelhar-se ao bem. As diferenças, no entanto, provêm de ser fruto de culturas, ocasiões e pessoas. Por isso, todo serviço e empreitada sadia do bem, embora sejam por si mesmos garantia de uma tarefa superior, devem ser vigiados e fiscalizados, incessantemente, pelos seus próprios responsáveis, a fim de evitar as proliferações daninhas de doutrinas irracionais. A verdade pode ser imitada, fraudulentamente, e apresentar-se como uma cópia, mas adulterada. É o caso do trigo e do joio, que por serem plantas gramíneas semelhantes, se confundem facilmente pela sua aparência. Assim, é difícil verificar-se a íntima separação e diferença de qualidade existente entre ambos, durante o crescimento, o que só é possível comprovar-se depois da frutificação das sementes. Baseado na profunda semelhança do trigo e do joio, e que não se define ainda na fase da sementeira, Jesus, então, observa que na produção do bem e do mal, só é possível distinguir um dos extremos, quando chegam à completa maturidade. Daí o fato de o joio, que é planta daninha, servir de excelente exemplo para Jesus, pois esclarece que o próprio homem, embora seja produto de uma espécie superior e sadia, regride às reações primitivas do animal, quando pratica o mal. Pergunta: qual é o esclarecimento espiritual baseado no fato de que não se deve extirpar o joio antes do seu crescimento, a fim de também não arrancarmos o trigo? Ramatiz: Jesus sempre advertia aos seus discípulos, que há tempo para tudo, isto é, tempo de semear e tempo de colher. A impaciência, ainda tão própria do ser humano, é sempre um defeito, que pode impedir a realização de um ensinamento espiritual ou de qualquer outra iniciativa superior, mas ainda é imatura. Em todas as épocas, dirigentes políticos, líderes religiosos e tiranos julgam solver o problema do mal ou da heresia pela censurável decisão de matar o delinquente, ou herege. No entanto, jamais Jesus concordou com semelhante solução simplista e contrária aos princípios da vida e da evolução espiritual, porque ceifando quem pratica aquilo que é julgado como um mal, nem por isso liquida em definitivo. Uma ideia somente pode ser combatida com outra melhor e mais produtiva. Nunca a morte resolve tal equação. Aliás, no simbolismo da rebeldia do próprio Satã, Deus não o mata, mas apenas o desterra para uma região de aflições e dores, onde o anjo mal teria tempo de pensar, refletir e até se regenerar. É de senso comum que o Senhor não quer a morte do pecador, mas apenas a sua regeneração. Daí o fato de o Mestre Jesus esmiuçar de modo salutar e fraterno a parábola do trigo e do joio, por ter encontrado nela os mais expressivos fundamentos das próprias ações boas e más praticadas pela humanidade. Mas ele sempre visualiza e distingue entre o bem e o mal, o autêntico e o falso, a verdade e a fraude, a doutrina da verdade, que balizam o processo de crescimento de ambas as sementes no simbolismo do trigo e do joio. Daí a sua conclusão indiscutível de alto gabarito espiritual, quando adverte que há tempo para tudo, semear e colher, porque na hora de colher o joio, ou distinguir o mal, há de se prestar muita atenção para não se perder o trigo, ou seja, o próprio bem. Pergunta: poderias explicar-nos melhor esse ensinamento? Ramatiz: repetimos que os lavradores de trigais sabem que de início é muitíssimo difícil distinguir-se o trigo do joio. A semelhança entre ambas as gramíneas é muito grande, quando ainda estão em crescimento. Ademais, no subsolo, elas entrelaçam as raízes tão fortemente, que o joio extirpado, prematuramente, também causará o arrancamento das raízes do próprio trigo ainda tenro. É, então,
De bom senso esperar-se que ambos atinjam o amadurecimento final, a fim de se fazer a separação correta e sensata, na hora exata da colheita, quando são identificados pela frutificação. Baseando-se em imagem tão sugestiva, Jesus desaconselha a destruição imperativa e violenta do mal, porque isso também pode resultar em prejuízo do bem. Em verdade, o mal não desaparece diante do bem, mas desenvolve-se com ele. O mal só deve ser extirpado na hora da colheita inclusive do bem, como acontece com o trigo e o joio, quando, então, é possível e fácil de se distinguir o tipo e a qualidade de ambos. É de velho aforismo que conhecereis as árvores pelos seus próprios frutos. Pergunta: sob tais considerações de Jesus, deduz-se que o mal é transitório, malgrado a sua manifestação tão prejudicial? Ramatiz: os estudiosos da verdadeira gênese do homem e da constituição da humanidade sabem que todo mal é apenas relativo, e com o decorrer do tempo faz-se evidente o adágio popular: Deus escreve certo pelas linhas tortas. O mal, em síntese, nada mais é do que o próprio fruto das conceituações humanas, na sua busca de progresso ou do bem. Aos olhos dos civilizados, os selvagens são nefastos e tão perigosos, que deveriam ser destruídos sumariamente, conforme o entendimento de certos políticos simplistas. No entanto, isso é contrário aos princípios cósmicos da criatividade divina, pois os mesmos selvagens daninhos são os fundamentos vivos e humanos dos quais se gerou a própria civilização. O lobo das florestas, depois de habilmente domesticado, transforma-se no devotado amigo do homem, como é o cão. A laranja doce e saborosa é a metamorfose da antiga fruta silvestre azeda, a rosa ainda desabrocha mais sadia e linda, plantada nos monturos de detritos indesejáveis. Nenhum símbolo de que o mal pode se transformar num bem louvável é tão convincente e impressivo, como a conversão do fanático doutor do Sinédrio, Saulo, no heroico divulgador do cristianismo depois conhecido por Paulo. Só as criaturas, em cujo íntimo vibram os instintos e paixões inferiores, é que realmente veem em todas as coisas razões para censuras e críticas. Em verdade, os espíritos de graduação superior e responsáveis pela evolução dos homens, jamais condenam o que é inferior, porque sabem que todas as coisas são veredas para Deus, e que louvável metamorfose ocorre na sucessão do espaço e do tempo. Os anjos, por exemplo, são os bons lavradores, que ceifam na lavoura espiritual e separam, amorosamente, tanto o trigo como o joio. Além de separarem os feixes de trigo e do joio, avaliando as culpas de cada ser no momento exato da frutificação, eles praticam a sábia e afetuosa enxertia, que ainda converte o mal em bem. Sendo bem a base de toda a criação de Deus, jamais o joio da malignidade infestará toda a seara do mundo. Os bons ceifadores estarão atentos à espera do momento adequado para, então, operar de modo salutar em favor dos justos, bons, mansos, humildes e pacíficos, enquanto amparam os injustos, maus, vingativos e belicosos, no curso de redenção espiritual e da promoção ao bem. O Senhor jamais condena a morte, ou promove o desaparecimento dos iníquos e pecadores, mas ele os conduz à reeducação espiritual, criando circunstâncias e situações adequadas. Depois apura-lhes a contextura embrutecida e primária, desgastando-lhes os impulsos destruidores da animalidade, para catalisar a luz íntima do espírito imortal na síntese da redenção angélica. Aliás, é de conceito sideral e transmitido pelo próprio Jesus, que não pode existir o mal e os pecados eternos, em face de sua promessa de que não se perderá uma só ovelha do aprisco do Senhor. Pergunta: porventura, essa separação entre o trigo e o joio, também poderia simbolizar o famigerado juízo final, que segundo a profecia milenária já estamos vivendo atualmente na Terra? Ramatiz: realmente, o próprio Jesus profetizou que na hora dos tempos, e sob o regime de juízo final,
A humanidade materialista seria substituída por outra espiritualizada, onde predominaria a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Em face dos acontecimentos insólitos, que ocorrem dia a dia no vosso mundo, não resta mais dúvida de que já estáis vivendo, atualmente,